Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha. Deus é o dono do lugar. E que dono, hein? Que proporcionou que a gente está aqui em Taboão da Serra, no Taboão tem, com a nossa... ali nas carrapetas está o Jorge Gomes, fez essa ponte para mim chegar aqui e deu todo total apoio. E aqui nos estúdios, né, que fica aqui bem no centro de Taboão, Marcos Volts, mais uma vez aqui nos prestigiando, desde a Bicuda, Laranjeiras, vou levar ele para conhecer lá a Mesquita também. E eu cheguei aqui na terra dele aqui, né? Não é tão terra tua ali, né? Que tu mora aqui distante, mas foi interessante. Quando eu falei para ele que ia estar em São Paulo, ele disse, não, bora, toma um Pix, vambora. Cara, você tava propondo, mesmo se apresenta pra galera, mas tu tava propondo falar sobre um tema interessante aí, né? A gente tava conversando um pouco sobre isso nos bastidores. Conta um pouquinho pra galera um pouquinho de você e um pouquinho desse tema. Boa tarde para todo mundo que está assistindo, né? A nossa proposta hoje é fazer um debate para questionar como que funciona o mundo que está ao teu redor, do ponto de vista das regras de interação entre as pessoas que produz a sociedade que você vive, né? Que produz a forma como a gente trata uns aos outros e a forma como a gente transforma para melhor e para pior a biosfera, a crosta desse planetinha que por enquanto é o único que tem vida no sistema solar viável para acolher a gente, né? Então o tema que a gente resolveu tratar é um tema que eu vejo muita gente passar reto nele, embora seja afetado por ele 24 horas por dia, 60 minutos por hora e 60 segundos por minuto, que é as tecnologias sociais, né? Por quê? O que é tecnologia? A tecnologia é uma coisa que todo mundo debate, o impacto da tecnologia na nossa vida, mas a compreensão padrão que se tem de tecnologia é uma compreensão muito medíocre. Por quê? Porque tecnologia está associado normalmente a uma coisa eletromecânica ou biológica. Então, um upgrade num celular é considerado tecnologia. Uma vacina é considerado tecnologia. Um motor elétrico é considerado tecnologia. Mas por que as formas em que componentes eletrônicos interagem uns com os outros para resolver problemas num aparelho eletrônico é considerado tecnologia, mas a forma como pessoas interagem com pessoas para resolver problemas, não? Por que não é considerado tecnologia? Né? Não deve ser porque tecnologia tem a ver com questão de inovação? Mas aí que tá. Por que inovação na forma como pessoas interagem para mediar conflitos e resolver problemas não pode ser considerado inovação? Por que uma inovação... eu acho que não é considerada inovação por conta do fato de que isso já acontece a interação entre pessoas humanas até é fruto de discussões que tivemos em outros podcasts, que a civilização ela está aí como é que eu diria, convivendo há muitos anos. Então claro. Não é uma inovação. A inovação é as formas de interação que estão existindo. Mas a grande questão que eu venho tentando trazer é justamente essa muralha de uma, parece que uma percepção invisível de que é proibido inovar em ciência social. Porque o que é tecnologia? Uma definição que eu gosto de adotar, tecnologia é ciência aplicada em resolver problemas práticos, né? Então, você tem a física, você tem a química, você aplica essa tecnologia e cria um veículo, um computador, alguma coisa. Você está aplicando ciência para resolver problemas. Por que as ciências sociais não podem gerar suas próprias tecnologias? Por exemplo, formas de solucionar conflitos. A gente não consegue conceber nenhum tipo de inovação a um sistema judiciário completamente arcaico. Não se questiona absolutamente nada em relação a ele. Não se pode inovar. É como se tivesse uma placa, proibido inovar.
quando se trata da forma como as pessoas interagem. Então você tem tecnologias incrivelmente sofisticadas para tocar o Talibã, para tocar o atraso, né? Enquanto forma de pessoas interagirem com pessoas, né? E nunca se teve tanto dado coletado, processado e usado contra nós 24 horas por dia e 60 minutos por hora e 60 segundos por minuto. Por exemplo, se você para na frente de uma loja de noiva, né? Mesmo que você esteja parado num ponto de ônibus para esperar a chegada do ônibus, o teu geolocalizador do teu celular está ali, milhares de fornecedores de serviço no mundo inteiro estão sabendo disso, você começa a receber propaganda de noiva, esse tipo de coisa, porque pode ser que você seja um consumidor em potencial. Então, a tecnologia está sendo usada em tempo real para manipular você. Agora, você contra-manipular o mundo para que o mundo funcione a teu favor e não contra você, ninguém para pensar nisso, ninguém para usar isso. Então, por que existe, por exemplo, cadastro negativo de pessoas que estão sem dinheiro para pagar suas contas, mas não existe um cadastro negativo de empresas que adotam práticas de assédio moral, assédio sexual? Então, eu como consumidor, eu tenho um banco de dados que me ajuda com as minhas decisões de consumo, viver numa cidade mais civilizada? Não tem. Aí você vai para o sistema judiciário, você cria uma tecnologia assim que ela esbarra numa regra de que você estaria prejudicando a marca, porque aí você está prejudicando a imagem, logo o valor econômico dela, logo você estaria causando um dano. Mas e o dano que a empresa causa em praticar sistematicamente assédio moral, assédio sexual, racismo, misoginia? Quer dizer, tudo isso pode, mas o consumidor se defender disso não pode. Então, o não questionar as tecnologias sociais faz com que a nossa tecnologia nos empurre por uma distopia ao invés de uma utopia. Porque a gente não pode questionar o porquê de nada. Né? Esse é que é o ponto que eu coloco. Porque você poderia usar a tecnologia de uma forma... A gente poderia, como seres humanos, simplesmente pegar... Se a gente não está com preguiça de criar um grande acordo de que mundo que a gente quer, onde a gente quer chegar, de onde a gente veio para onde a gente vai, pega os acordos que já existem. Mais de 200 países já se reuniram na ONU e criaram um acordo que, quem não conhece, acho que vale a pena dar uma lida, chama Carta da Terra, que é um compromisso dos países de reduzir pobreza, de incluir as pessoas, direitos humanos, proteção da biosfera. Está tudo lá. A Constituição dos países poderia estar tudo baseado naquilo ali. Né? E se você vê as grandes tradições espirituais da história humana, está tudo ali. Ó, né? Você pega o cristianismo, amai-vos uns aos outros. Você pega o budismo, né? Tá lá, de você sair do estado de inferno para sair dos estados de egoísmo puro e ir para o estado de bodhisattva, que é o estado de altruísmo completo, depois você vai para o estado de Buda, aí você pega as religiões xamânicas, quer dizer, tá tudo apontando na mesma direção. Os países já concordaram, na teoria tá tudo ali. Agora, na prática, o que você tem? Você tem um país como o Níger, que resolveu virar para a França e falou, sabe aquele urânio que eu dava para você praticamente de graça, em troca do nosso povo ser semi-escravo? Então não vai ter mais. A França simplesmente vai lá e mete uma guerra no Níger. E tá tudo bem, porque você não tem inovação em sistemas de gestão de conflitos. Eles são geridos hoje como eles eram geridos no Neolítico. Quem tem o maior cap leva. E a gente quer isso. A gente quer uma sociedade neolítica com armas nucleares. É isso que a gente quer? Não é o que eu quero. Não é o que eu passo para minha filha. Não é o que o meu irmão tenta passar para as minhas sobrinhas, né? E eu acho que a gente tem que começar a parar para pensar nisso, né? Que a gente tem que começar a entender os sistemas de interação entre nós como tecnologias, que como qualquer tecnologia é uma coisa que pode ser sempre aprimorada. Então essa cadeira que eu estou sentado, eu estava até comentando com como é que é o nome dele? Jorge. Com o Jorge, né? Aqui que me recebeu muito bem aqui no estúdio. Essa cadeira que está aqui. Se o fabricante dela, ele monta um protótipo, né? Ele vai lá,
Ele pega um molde, bota o plástico, derrete, pá, sai o protótipo. Aí a pessoa vai sentar, fala, aqui, esse ângulo aqui entre o assento e o encosto não tá legal, ele gera uma força aqui em minha vértebra, ele vai, o cara que projetou, aí ele muda um pouquinho, muda o desenho, faz um novo molde, pá. Aí bota, faz um novo protótipo. Ah, não, agora tá uma delícia de sentar na cadeira. Tá boa para produzir? Tá boa para produzir. Manda a bronca. Produz em série. Então, esse é o raciocínio do desenho industrial. Que com o advento da impressão 3D, você já nem precisa ter um protótipo que vai ser repetido milhares de vezes. Eu poderia ter uma cadeira projetada para o meu peso, para a minha altura, completamente customizável, né? Agora, por que na hora da gente pensar num sistema de justiça você precisa ficar 20 anos para esperar, que nem o caso dos pais daqueles jovens que morreram no incêndio da Boate Kiss? Por que você tem que esperar 10 anos para um processo desses, né? E necessariamente não foi uma conclusão. Gente, percebe? Quer dizer, por que a gente tem que se contentar com o medíocre, o ruim e o péssimo em todas as formas de interação entre seres humanos, mas a gente só exige que a tecnologia seja boa, eficiente, etc., em componentes eletrônicos, mecânicos. Quais soluções que você apontaria para essas questões de inovação sociais? Seria a gente começar a perguntar de quem, para e para quê? Quer dizer, são as perguntas proibidas que ninguém está fazendo, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial, qual a função dela? Desempregar o mundo inteiro? Todo mundo vai perder seu emprego por causa da inteligência artificial. Tá bom. Me explica como é que uma economia vai funcionar com 0 consumidores. Tá todo mundo desempregado. As únicas pessoas que têm dinheiro é o Jeff Bezos, é o Elon Musk, o Bill Gates. Ninguém mais tem dinheiro. Quem vai comprar o quê de quem, para quem, para como? Vai estar todo mundo morando numa favelona de 8 bilhões de pessoas? É isso. Quer dizer, as pessoas chegaram num grau de ridículo que elas são incapazes de ver um abismo na cara delas. Então, a questão é não aceitar o que é inaceitável. Então, do ponto de vista de geopolítica, se as pessoas não aceitarem nada menos do que a paz, se as pessoas não aceitarem nada menos do que o uso da ciência e tecnologia para resolver e não perpetuar problemas, se o que você exige de performance do teu celular, você exigisse de performance do sistema judiciário que você é obrigado a seguir, do sistema político que você é obrigado a seguir e do sistema econômico que você é obrigado a seguir para poder pagar suas contas, se você começasse a falar, não, isso aqui eu não aceito, desse jeito não rola, não vai rolar, se as pessoas tivessem consciência do ambiente onde elas estão, as pessoas elas não se situam. Elas não sabem o que elas querem, não sabem de onde elas vêm, para onde elas vão. E o resultado disso é uma catástrofe. Porque elas são ferramentas na mão de pessoas que têm todas as informações a respeito delas, mas elas não têm informação a respeito de ninguém. Então, por exemplo, você trabalha com divulgação, jornalismo. Quer dizer, uma pessoa que conseguiu vazar dados de grandes empresas e corporações, que é o Julian Assange, está preso. Qual o crime dele? Devolver transparência para o público, porque a nossa individualidade, a nossa privacidade, ela está diminuindo cada vez mais. Então nós somos transparentes para grandes empresários e grandes donos de poder, mas eles não são nada transparentes para nós. Todas as decisões que afetam a nossa vida são decisões a portas fechadas, onde o nosso poder de decisão é 0. E está caindo. Está ficando abaixo de 0, como se isso fosse possível. E as pessoas acham que está normal. Então, o primeiro passo é parar de normalizar o caos e o inaceitável. Sabe, mudanças climáticas estão aí, são evitáveis, né? Solução tem, mas elas sequer chegam ao conhecimento do público. Isso que eu ia te perguntar sobre isso. Você já há algum tempo, né? Desde o ano passado, que eu te conheço, que você já faz, já se permite estar em ambientes que sejam difundidos essas ideias que você traz, né? De soluções para a sociedade,
para onde nós queremos ir, algumas reflexões. Como é que tu tá vendo esse movimento que você está fazendo? E como é que você tem visto a repercussão disso? Né? Você vê com bons olhos a repercussão? Ou você acha que é um assunto que as pessoas estão preferindo evitar? Eu acho que eu ainda não encontrei uma tecnologia que consiga me proporcionar alcance. Porque normalmente quem interage comigo, normalmente fala, poxa, nunca tinha parado para pensar nisso. Normalmente a reação é positiva. Mas eu ainda não cheguei em grandes players que realmente têm um poder maior de proporcionar difundir, né? de mudanças mais rápidas. Então você sabe que eu aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro, eu gosto de trabalhar com agroecologia urbana, pegar áreas abandonadas da cidade e produzir alimentos orgânicos em sistema de agrofloresta, aquaponia, né, que eu gosto de, por exemplo, atuar pelo núcleo de tecnologia de movimentos sociais, ensinando o jovem desempregado a programar um básico de HTML, JavaScript. Agora que eu estou aprendendo um pouco de edição de vídeo, eu também posso criar um módulo para ensinar isso daí. Então, eu atuo uma parte do meu tempo como voluntário tentando proporcionar a inclusão social, porque eu entendo que isso é um bumerangue. Né? Se você cria uma sociedade de inclusão, em algum momento quem vai poder levar um tombo e está precisando ser incluído, precisando ser acolhido, sou eu. Então acredito que muita coisa, apesar do hiperindividualismo que está pegando na forma como a gente vive hoje, eu ainda acredito naquela filosofia do nosso continente mãe, que é a África, que é o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Eu ainda acredito que se cada um pegar uma vez a cada 15 dias ou fazer um trabalho desse, não vai deixar de pagar as contas, mas vai fazer um impacto incrível, um impacto maravilhoso. E às vezes, 5 minutos que você para ouvir uma reflexão e repensa a forma como você educa os teus filhos, é muita coisa. E pode ocupar um vídeo que você vê no finzinho do teu pacote de dado no busão lotado. Então, eu não estou falando de ninguém fazer grandes sacrifícios, nem nada. Eu estou falando de pequenas atitudes que se viralizaram. Né? Pequenas atitudes que se viralizarem, vira o jogo. Vira o jogo. E vou dar um exemplo de situações reais em que esse jogo já foi virado. Né? Então você tem, por exemplo, esse mundaréu de gente vivendo uma vida cada vez mais semi-escrava, trabalhando para aplicativos onde se a pessoa critica o aplicativo na sua vida privada, ou seja, fora do ambiente de trabalho, o dono do aplicativo bane a pessoa, ela já vive daquilo, o motoboy já investiu, já comprou, está pagando a parcela da moto, aí o dono da plataforma baniu o cara nunca mais vai poder trabalhar ali. Quer dizer, é a tal sociedade da liberdade que a gente celebra? É livre uma pessoa não poder ter uma opinião própria na tua intimidade? A pessoa não é livre. Então é um grau de restrição de liberdade que as pessoas estão aceitando como normal. Agora você tem movimentos como, por exemplo, o Galo de Luta, que começam a não aceitar mais isso. Você tem o break dos apps. E, em função disso, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, tem uma pessoal em Araraquara que uma cooperativa de motoristas e entregadores criou um aplicativo que pertence à cooperativa. Você não tem um dono que tem um interesse completamente divergente dos trabalhadores da plataforma. Então, ali é nós por nós, que é o que dá certo. Isso é um exemplo de tecnologia social. O que seria uma tecnologia social aplicada à justiça? Seria, por exemplo, você ter aplicativos que acelerem a leitura e análise de processos, porque você não tem uma justiça que leve 10, 15 anos para julgar uma coisa urgente. Uma pessoa precisa de um medicamento. Se ela não tomar esse medicamento, ela morre daqui a um mês. O processo leva 10 anos, ela morreu. Então, a justiça que falha porque tarda. Né? Então, se você não tem
Você tem inteligência artificial para ficar produzindo arte para desempregar artista, mas você não tem uma inteligência artificial para acelerar processos. Nunca essas tecnologias estão sendo usadas a nosso favor, elas estão sendo sistematicamente usadas contra nós, para piorar nossa qualidade de vida. As tecnologias geram aumento de produtividade. Se aumenta a produtividade, logo você estaria produzindo, supostamente, mais em menos tempo. A jornada de trabalho de alguém diminuiu por causa disso? Você entende o que eu quero dizer? Então, quer dizer, por que o ganho dessa produtividade sempre tem que ser de 2 ou 3 e não da sociedade como um todo, que coletivamente produziu esse conhecimento, que gerou ciência, que gerou tecnologia e que gerou um aumento dessa produtividade? A questão é o que, como, de quem e para quem. Se essas perguntas não forem feitas, a gente vai teleguiado para o abismo, todo mundo. Essa que é a questão. Então a gente tem que começar a ter mais noção de onde a gente está. E essa tua... as reflexões que tu traz, né, no modo geral. E você tem, às vezes, conexões com políticos e tudo mais. Como é que você vê a atuação política diante desses alertas que você está sempre trazendo? Eu acho que você tem grandes problemas de percepção travando o avanço disso daí. Quer dizer, tem perguntas tabu que às vezes não são feitas e soluções que estão na cara do gol, mas ninguém vai lá e chuta a bola. Então você tem gravíssimos problemas de comunicação travando todos esses projetos. É bem moroso e muita gente desiste e fala, quer saber? Vou largar esse meu ativismo. Mas mesmo assim, mesmo no poder público? Mesmo no poder público. Por quê? Porque não se criticam as tecnologias sociais. O pessoal fala, precisamos defender as instituições. Você já reparou quanto essa frase tem sido repetida? As instituições estão sob ataque, precisamos defendê-las. Você não vê um discurso, precisamos aprimorá-las. Você não vê um discurso, precisamos desenvolver tecnologias sociais melhores. Eu vou dar um exemplo na justiça. Você tem 2 concepções de justiça. Você tem o punitivismo e você tem a justiça restaurativa. No punitivismo, a vítima, digamos, de um furto, né? Eu sou o dono do mercadinho. A moça vai lá, a mãe que está com fome vai lá, cata um biscoito ali, e porque está com fome, e por isso ela vai presa. Para mim, o dano foi um biscoito. O dano não chega nem perto dos milhares de reais que ela vai custar para todos nós, para manter ela presa, para manter um filho dela sem uma mãe e todas as consequências que isso traz. É feito dominó, né? De repente, se o ponto de vista da vítima, o restauro do dano, que é devolver o biscoito, não seria mais interessante? Você devolver o biscoito e você criar uma restrição para a pessoa que pegou o biscoito. Porque nem todas as restrições precisam ser penais. No direito você tem a esfera penal, você tem a esfera civil, depois você bota uma coisa civil nela, sabe? Olha, você vai ter um aplicativo que avisa os estabelecimentos que tem uma pessoa que contumazmente furta. Então você fala, a senhora não pode entrar nesse estabelecimento porque você está numa espécie de uma SPC Serasa, vamos dizer assim, uma SPC Serasa do furto. Pronto, você não precisa prender. Aí a pessoa... Mas isso expõe a pessoa. Sim. Até o SPC, sim, ele tem um meio de exposição, tem empresas que... Claro. Pessoas que botam... claro, mas eu falo que isso seria menos drástico do que você encarcerar a pessoa. Eu falo de você sempre procurar o meio mais eficaz e menos drástico e que gere menos sofrimento desnecessário, né? Então, se você tiver uma tecnologia que começa a medir quanto sofrimento você está produzindo em função da solução que você está gerando, e disso que eu falo de tecnologia social. Hoje você tem forma de medir tudo. Você tem como medir ansiedade, você tem como medir, você sabe pela quantidade de coisa, você sabe como perfilar uma pessoa pelo tipo de coisa que ela clica, pela frequência com que ela clica, conteúdo que ela clica, você sabe o perfil dela. Alguém na Califórnia sabe do que você tem medo, melhor do que você. E se você faz terapia, sabe melhor do que o teu psicólogo. Então, por que esse conhecimento não pode ser usado de modo pró-social e não só para enriquecer meia dúzia de Zé Ruela? Por que esse conhecimento não pode ser apropriado por nós e usado por nós? E aí você, poxa, vamos lá, a pessoa furtou, fica lá num cadastro qualquer,
que para não expor ela, você colocou uma questão interessante. Quem desenvolvesse essa tecnologia deveria pensar no aspecto como não expor. Você colocou uma questão interessante. Então, quem desenvolvesse essa tecnologia poderia ser, por exemplo, alguém que fala, tá bom, você não pode entrar. Mas aí inventa, por exemplo, que a pessoa não pode entrar porque tem inventa uma coisa qualquer para não expor a pessoa, sabe? Quer dizer, tem várias soluções, né? Mas você poderia fazer, por exemplo, aí a pessoa, sei lá, furtou um biscoito. Aí ela devolveu pro dono do mercadinho 3 biscoitos. Pronto, saiu do negócio. Saiu, quer dizer, você restaurou o dano que você causou, que é a justiça restaurativa. Porque no punitivismo, a vítima, ela não é ouvida. Quem vai ser ouvido é o Estado, que toma as dores da vítima, e aí o Estado processa o réu. Então você tem de um lado o Ministério Público, do outro lado o réu, a vítima está onde? A justiça restaurativa, por exemplo, é um pensamento, uma filosofia que está por trás de você botar o centro da solução do problema na vítima. Qual que é o interesse da vítima, de quem sofreu o dano? Então a justiça restaurativa já é um avanço tecnológico em relação ao punitivismo. Então a gente tem que começar a parar para pensar que nem tudo que é tecnologia é mecânico ou é eletrônico. Vou dar um exemplo. Eu já até falei disso em outras ocasiões, em outras falas nossas, por exemplo. Quando um indígena, numa região quente e úmida, ele constrói uma casa em que a cobertura e o fechamento dela são umas camadas de palha que permite que o ar quente suba sem ser represado e o ar mais fresco ele entra e ocupa o espaço, você tem um ambiente que está sempre fresco, sempre confortável, sem precisar de ar-condicionado. Por que isso não é tratado como uma alta tecnologia? Inclusive, quando você pega uma construção tradicional de povos originais daqui, da Polinésia, de vários lugares do mundo, e bota em software de simulação térmica, acústica, esses softwares atestam que essas construções são altissimamente eficientes. Você entende? Então, a própria tecnologia eletroeletrônica confirma essas tecnologias tradicionais. Agora, a gente tem que começar a entender que as tecnologias tradicionais também são tecnologias, né? E outra questão, por exemplo, sei lá, eu estou na Costa Verde, né, no litoral sul do Rio de Janeiro, né? Se você vê alguma coisa dentro d'água, uma embarcação qualquer, muito provavelmente ela custa milhões, ela é um iate, que o desenho dela foi feito em Gênova, enquanto que 60, 70 anos atrás, você veria traineiras escunas construídas por pessoas locais, pelos caiçaras, de madeira à mão, e dificilmente custariam milhões. Um trabalhador comum da pesca, do dia a dia desse lugar do litoral, poderia ter o seu barco e fazer seu passeio. Então, o mar foi privatizado. Foi, quer dizer... Você não dá acesso, né? Exato. Então, você foi criando uma sociedade que foi fechando acessos, excluindo. Então, onde que isso vai parar? A história mostrou que quando você tensiona esse tipo de coisa, você começa a negar acesso, sendo que o aumento de produtividade poderia ampliar acesso, o inverso, né? Então, é muito interessante como que a própria ficção, né, científica trata esse tema, né? A ficção aponta 2 caminhos, aponta utopias ou distopias. Você já percebeu isso? Né? Então existem, por exemplo, quando você pega um Jornada nas Estrelas, qual que é a premissa daquilo ali? Que você tem uma sociedade pós-escassez. A ciência e a tecnologia já chegaram num ponto que você consegue dar para qualquer ser humano um nível de conforto, um nível de medicina, de saúde, de tudo, suficiente. Quer dizer, você não viu no Jornada nas Estrelas, não tem favela mais. Não tem mais países. Ele está lá, o Capitão Kirk, o Capitão Picard está indo explorar o universo, representando quem? Os Estados Unidos? Não, representando o planeta Terra. Então ele já superou
as barreiras de países, as barreiras de inclusão, de exclusão, de supremacismo. Você percebe que a tripulação ela é multicultural, tem até alienígena no meio. Então, é uma indireta para os racistas. Falou, pô, se eu aceito um Klingon, que seria uma outra espécie de humanoide, né? Por que eu não posso aceitar uma pessoa que tem um tom de pele diferente, que tem um olho diferente, né? Ou porque tem uma renda diferente, que nasceu num CEP diferente, né? Aqui em São Paulo, eu que moro numa região central, aceitar o camarada que mora no Capão Redondo, a pessoa de bairros mais humildes que são estigmatizados, são tidos como, abre muitas aspas aí, como bandido, né? Eu nem sei, nem conheço a pessoa, mas pelo CEP, pelo tom de pele, pela forma como ele fala, tipo de música que ele escuta, ele já é estigmatizado, ele já é carimbado ali. Tudo isso são problemas que você poderia dar para um cientista e falar, ó, resolva, eu quero uma tecnologia que resolva, eu quero uma tecnologia que repense isso. E você tem gente séria nas ciências sociais fazendo isso. As pessoas não são ouvidas porque as pessoas não entenderam a importância de olhar para as tecnologias sociais. Então você tem muitas tecnologias sociais para resolver conflitos. Por exemplo, você já parou para pensar que não existe um sistema carcerário Yanomami? Quer dizer que todo Yanomami é bonzinho, ninguém ali nunca comete uma ação antissocial, uma coisa que diverge? Como que eles lidam? Como que um Hadza da Tanzânia lida com seus desviantes, com as pessoas que não conseguem se enquadrar nos parâmetros de civilidade que eles põem ali? Como que milhares de povos e culturas em 70 mil anos de história, será que encarceramento em massa é a única resposta? Então esse é o problema, a gente está travado com soluções péssimas e não para pensar em nenhuma delas. Até para a gente está assim, caminhando para o final, a gente falar como colocar em prática, cara, essas ideias. Porque assim, você tem até um repertório, né, de coisas que até eles todos se convergem, né? Você fala sobre tecnologia, mas a vertente final é como melhorar a vida das pessoas. Sim. Você tem acesso também a político e tudo mais. Hoje é interessante, cara, pro político tornar essas tuas reivindicações reais, lei. Eu voltaria até um passo atrás nesse tabuleiro. Será que ele entendeu? Será que ele conseguiu se situar? Será que ele realmente tem noção de quais são as regras do jogo que estão sistematicamente atuando contra? Alguns têm. Então, eu gosto muito de gente que gosta de trabalhar a questão da tecnologia no direito, na saúde. Então, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, uma pessoa que eu adoraria que tivesse sentado aqui do meu lado é a Nina da Hora. Por exemplo, ela é uma cientista da computação que ela descobriu que o uso de reconhecimento facial para a questão de combate ao crime é uma fraude. Ela provou que o sistema em si é racista. Ele não é nada neutro. Então você vê, a gente está acostumado a pensar nos sistemas tecnológicos como algo neutro, e não é. E tem um seriado no Netflix, por exemplo, que é o viés do código, né, o Coded Bias. Eles conseguiram proibir o uso de reconhecimento facial em mais de 250 cidades dos países anglo-saxões, né? Eles chamam de Commonwealth, que é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido. Conseguiram proibir em mais de 200 cidades. Por quê? Porque elas provaram, porque elas entenderam a relação entre a tecnologia, o direito, a segurança pública, a sociedade. Só com esse entendimento você vai saber onde você está aplicando outra tecnologia. E isso vale para a política. Se o político não tem essa clareza, ele vai estar patinando. E eu estou com a opinião de que falta esse esclarecimento. Tem alguns poucos políticos muito esclarecidos em relação a isso, mas a maioria não. Mas mesmo os esclarecidos não tem força para botar isso em pauta. Você tem se conseguido vitórias pontuais, como essas cooperativas, como algumas soluções por exemplo, na Universidade Estadual da Bahia, criou-se, na UNEB, né, criou-se uma incubadora de cooperativas populares. Uma baita tecnologia social. Na periferia de Fortaleza,
criou-se o Banco Palmas, que ele criou uma moeda social. Tava todo mundo pobre ali, todo mundo era miserável. Ele chegou e criou uma tecnologia que é o seguinte: o que é o dinheiro? O dinheiro é uma tecnologia social para mobilizar trabalho e recursos. Ele falou: eu vou criar uma moeda local, que se lasque o Banco Central. Começar todo mundo trocar um dinheiro local chamado palmas. Ele entendeu que o dinheiro é uma tecnologia social baseado num insumo chamado confiança. Toque louco. A gente usa dinheiro todo dia, a gente não para pensar que o dinheiro é uma tecnologia psicossocial. Que se fosse inteligente, de fato, ele iria parar no bolso das pessoas honestas e não iria parar no bolso do crime organizado. Então você vê que é uma tecnologia que precisa de aprimoramento, e muito. Então precisamos aprimorar nossos sistemas econômicos, precisamos aprimorar nossos sistemas políticos, precisamos aprimorar nossos sistemas judiciais. Né? E tem tecnologia para isso, tem pessoa para isso, só que não adianta você ter uma mão de obra especializada e você não ter demanda, uma demanda qualificada. Então nós, como consumidores, como eleitores, consumidores, como cidadãos, a gente tem que parar de aceitar miséria, mediocridade. Então a grande questão é que tipo de coisa as pessoas estão aceitando. Na hora que a pessoa parar de aceitar, vira o jogo. Vira o jogo mesmo. Porque gente boa tem saindo pelo ladrão. Gente com consciência, que sabe fazer, que sabe pôr para funcionar amanhã, se quiser, tem agora. Nesse exato momento. Nesse exato momento tem pessoa perfeitamente qualificada para fazer um upgrade em todo o nosso sistema de justiça e fazer um processo que leva 10 anos levar um mês. Tem gente. Mas você precisa questionar umas vacas sagradas que ninguém está querendo questionar. É isso. Maravilha. Primeiro, quero agradecer a tua participação. Marco é um revolucionário praticamente, mas devido a próprio trabalho dele, né, impede dele avançar um pouco mais. Mas sempre que ele está promovendo essas discussões, trazendo a realidade, o que a gente pode melhorar, né, como sociedade, né? Eu queria que tu, para finalizar, colocasse aí tuas redes sociais e desse uma frase aí. Eu lembro que você falou do Ubuntu alguns podcasts atrás. Eu queria que tu passasse para a sociedade essa questão. Redes sociais, no momento, o que eu estou mais envolvido é com parceiros do Quênia, porque eu estou querendo fazer uma ponte que beneficie tanto o continente africano quanto a América do Sul em termos de turismo e ecoturismo. Quando o brasileiro enriquece, ele quer ir para a Europa, ele quer ir para os Estados Unidos, ele dificilmente pensa em ir para a África. Então, o afro-brasileiro tem muito pouco contato com as próprias raízes. E eu estou com um projeto de desenvolver o turismo de aventura como uma forma de você ter um desenvolvimento sustentável e que não destrua o meio ambiente, que você traga o turista, ele deixa o dinheiro lá, e as florestas, os rios, as montanhas, ao invés deles serem de você perder, você estaria ganhando mais. Mas esse projeto é só no Quênia? É entre Brasil e Quênia. Né? Então a rede social é Kizumel Organics. Pode repetir. Tá? KISUMEO, Kizumel Organics, que é orgânicos em inglês. @Kizumel Organics, porque o Robin ele é um produtor orgânico do Quênia, que ele já criou um circuito de turismo rural. E o que eu estou levando para ele? Eu estou levando desenvolvimento por turismo de voo livre. Então eu estou levando o Rui Marra, que é um instrutor lá do Rio de Janeiro, de voo livre, que assim, já foi campeão de asa delta, ele é campeão no livro dos recordes de quantidade de gente que já foi levada em voo duplo de asa delta. Ele voa tanto parapente quanto asa delta. Então ele dá aula na Fiocruz de neurociência aplicada ao ensino da pilotagem. Então um cara muito fera, muito sério na prática do esporte. Ele está indo comigo para mapear lugares bons para a prática desse esporte nas montanhas quenianas e tanzanianas. Maravilha. Então tá vindo aí projetinho nascendo. Projeto nascendo, está saindo do forno. 2024 já está rodando? Por mim estaria rodando já, né? Depende só de tu, né? Não depende só de mim.
O Dependência dele já estava rodando já. Primeiro eu quero agradecer, mais uma vez, a galera que está aqui, né, nos apoiando aqui, senão não seria possível, né? Os apoiadores, Leonardo Lopes, Oliveira Nunes, o Monte Web que está produzindo isso aqui, Monte Web Negócios, né? E a galera que ficou aí dando apoio aí ao Monte Webcast para poder... A gente está aqui hoje em São Paulo, Taboão da Serra, no Taboão tem estúdio magnífico, que em breve já tá de malas prontas para um outro ambiente, né? E a gente vai acompanhar ele aí, porque uma vez o Pesadão estando aqui, é nóis. Acabou o esculacho, se inscreve no canal, deixa seu comentário e dá aquele like aí para fortalecer a gente aí. Deus é o dono do lugar. Beijo do Pesadão.